Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Aleluia! Hoje eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós usamos a revista da editora Betel, da editora Betel Dominical, e já estamos hoje na lição de número 6. Será lecionado no próximo dia 7 de agosto em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim utilizam a revista da editora Betel. E a lição de número 6 tem como tema os cuidados com a intenção do coração. Como os irmãos bem sabem, nós estamos estudando esse terceiro trimestre sobre o Sermão do Monte, na qual os ensinamentos de Jesus estão sendo colocados aqui em pauta nesta lição, ética, valores, relevância do reino de Jesus Cristo. Então, essas são as lições que nós estamos estudando, Sermão do Monte, ou alguns chamam Sermão das Bem-aventuranças. Mas hoje a lição de número 6 vai trazer um ensinamento maravilhoso para nós. Se eu fosse você, não pulava esse vídeo e ficava até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender junto conosco. Mas antes de eu começar esse vídeo, como eu sempre faço, hoje eu estou muito feliz, muito satisfeito. Chegamos aí à marca de 500 inscritos, glória a Deus e aleluia. Nós tínhamos uma meta e graças a Deus nós alcançamos. Já temos 500 inscritos na plataforma, então cada vez que vai aumentando o número de inscritos, né, vai aumentando aqui a responsabilidade do canal. Então, quanto mais pessoas a gente influencia, mais responsável a gente é. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Não saia, não desfaça as inscrições. Continue aqui assistindo o canal, compartilhando, dando like, dizendo a cidade de onde você é, de onde você está participando, de onde você está ouvindo o canal do Pastor Eder, porque eu fico muito feliz e sempre que posso, estou respondendo a todos os comentários. Amém? E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar aqui a fazer parte do canal do Pastor Eder, né? Você que tem interesse em aprender a palavra de Deus, você que gosta de meditar na palavra do Senhor, esse é o canal certo para você aprender junto com a gente. Então, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho com as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que eu lanço semanalmente aqui no canal. Toda semana eu lanço aqui aulas novas e abençoadoras, amém? E vamos para a nossa lição? Os cuidados com a intenção do coração. Então, hoje nós vamos estudar sobre a intenção do coração, os cuidados que devemos ter. Texto áureo da nossa lição diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede todas as saídas da vida. Olha aí, Provérbios 4, 23. Anota aí, Provérbios 4, 23. Verdade aplicada. Devemos cuidar bem do nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Olha só, objetivo da lição: mostrar, ensinar, destacar e mostrar. Ensinar como Deus nos vê interiormente, destacar o modelo ideal de um servo de Deus, olha aí, e 3, mostrar como agir diante das pressões inimigas. Nosso texto de referência está localizado em Mateus, capítulo 5, verso 21, 22, e depois pula para o verso 44 e 45 do mesmo capítulo 5. Vamos ler comigo? É importante a gente ler para saber aonde a gente está conectado aqui na lição. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu do juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Misericórdia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos os que vos maltratam e os que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz o que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Aleluia. A nossa introdução Jesus apresenta exemplos como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido os ensinos da lei e os profetas.
Vamos orar comigo, vamos pedir a direção de Deus. O motivo de oração hoje, ore a Deus pelo fortalecimento da nossa alma. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar comigo, pedindo que o Espírito Santo venha nos conduzir nesse ensinamento da palavra do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai, na tua presença neste momento, Senhor, nós apresentamos a lição de número 6, que tem como tema, meu Deus, as intenções do coração, o cuidado que devemos ter com a intenção do nosso coração. Meu Pai, nesse momento, Deus, através do teu Espírito Santo, desça, Deus, com a tua poderosa presença sobre nossos corações, para que possamos, Deus, interpretar as tuas palavras, para que possamos, Deus, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que o nosso ouvinte, aquele que está do outro lado, venha, Deus, ter uma aula abençoada e que essa aula venha impactar a vida do ouvinte e que esta aula, Senhor, venha trazer transformações de vida para que haja crescimento no reino do Senhor, ó Pai. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço neste momento, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia. Já oramos e agora nós vamos para a lição. Como nós estudamos na lição passada, parece que a lição de número 6 é uma continuidade da lição de número 5, mas de forma mais aprofundada ainda. Na lição de número 5, nós pudemos ver, semana passada, que a lei é boa, a lei de Deus, ela é perfeita e que a lei, ela servia para mostrar ao homem o quanto ele era pecador e o quanto ele precisava do nosso Deus. A lei servia também como escudo para que o homem não fosse fulminado pela glória da santidade de Deus. A lei também serviu para o homem saber mais sobre Deus, sobre a santidade de Deus. Então a lei, ela em si é boa, porém o homem tem um coração mau. O homem já tem um coração mau. Desde lá da queda do Jardim do Éden, o homem adquiriu essa mancha do pecado no coração e o coração do homem é tendencioso a ser mau. Porém, nós sabemos que quando Deus ele cria Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a sua imagem e a sua semelhança, o homem tem um coração limpo, um coração saudável, um coração sem segundas intenções, um coração sem pecado, um coração segundo o coração de Deus. Porém, nós sabemos que quando o homem ele deixa-se levado pelo pecado, o coração que era clarinho, que era limpinho, passou a ser um coração escuro, um coração manchado, cheio de coisas que não agradam a Deus, cheio de sentimentos avessos à vontade do nosso Deus. Então, eu até queria preparar aqui um desenho de coração, mas não tive tempo. Mas você que está ouvindo essa aula, que vai dar a aula no domingo, no próximo domingo, você, professor, pode desenhar um coração branco, sem nenhuma mancha, e desenhar um outro coração, pintar esse coração da cor preto e fazer essa explicação aos alunos. E em seguida também fazer um coração vermelho, que representa o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que veio para redimir o homem, para limpar o coração do homem de toda essa mancha do pecado. Então o homem tinha um coração clarinho, um coração branco, depois o homem passou a ter um coração negro, escuro, e depois em seguida Cristo vem, entrega a sua vida na cruz do Calvário, e aí o homem tem um coração lavado e remido pelo sangue de Jesus, sangue carmesim, e a partir desse momento todos aqueles que entregam a sua vida totalmente a Jesus, que deixam Jesus fazer morada nas suas vidas, volta novamente ao projeto anterior e tem um coração voltado à vontade de Deus. É claro que enquanto ser humano, enquanto estivermos sobre a face dessa terra, ainda estamos sujeitos às paixões da carne, porém, somos nova criatura, mas o dia que Jesus voltar, ressoar a trombeta, nós receberemos corpos gloriosos, aí nosso coração nunca mais voltará a correr esse risco de voltar a ficar manchado novamente. E é por isso que nós precisamos vigiar, é por isso que nós temos que estar em oração, é por isso que nós temos que fazer tudo para fazer a vontade do nosso Deus, para que não possamos voltar às práticas antigas, às práticas andâmicas que antes fazíamos, antes de conhecer a vontade de Deus, antes de conhecer Jesus. Então, nós possamos estar vigilantes. E nesta lição agora, Cristo, ele ali no Sermão do Monte, ele ali instruindo os seus discípulos, e ali tinha pessoas também ao redor ouvindo. Nós sabemos que ali haviam muitas pessoas e os discípulos ali
alguns ali, com certeza, as pessoas que estavam também ouvindo ali, eram carregados de um coração de ressentimento, um coração de raiva, de rancor. Por quê? As pessoas viviam sob o jugo de Roma, sobre as falsas práticas da religião, que colocava o jugo muito pesado sobre as pessoas, sobre a população, sobre os judeus. E as pessoas com certeza tinham mágoas, tinham ressentimento, não gostavam de soldado romano, não gostavam de cobrador de imposto. Então as pessoas eram carregadas desses sentimentos ruins, então elas guardavam no coração esse sentimento ruim. E não é à toa que Jesus ele cita lá, ele fala acerca disso ali aos seus ouvintes, para que eles pudessem fazer parte desse novo reino, do reino de Jesus Cristo que eles estavam implantando. Então eles precisavam cumprir as leis do reino. Então, para eles ter acesso ao reino, eles precisavam se dispor de tudo esse sentimento ruim que estava alojado no seu coração, toda essa mágoa, todo esse ódio, todo esse rancor, todo sentimento de vingança. Imagine um cobrador de impostos chegando para cobrar um imposto de judeu, tanto que alguns ficavam com raiva, revoltados, porque estavam pagando altas taxas tributárias ao governo. E nos dias de hoje também não é diferente. Essas mensagens que Jesus pregou lá no Sermão do Monte, elas servem para os dias de hoje. Quantas vezes nós somos aí confrontados por situações que nos deixam chateados, nos deixam com raiva, e a gente tem que, como servo de Deus, tem que colocar os ensinamentos de Jesus em prática, passar por tudo isso e amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que colocam altas cargas de impostos sobre nós, porque nós sabemos que nós somos servos do Senhor. Então nós vamos ver isso aqui no decorrer da lição, nós vamos aprender sobre isso, como vencer esse sentimento, como ter cuidado com as intenções do coração. Então nós precisamos estar atento, porque quando Jesus chegou à terra, ali nós sabemos que os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles viviam na interpretação, como nós tivemos na lição passada, na interpretação superficial da lei. Eles interpretavam a lei segundo seus próprios interesses, com algo que fosse beneficiar a eles mesmos. Então eles mudavam a interpretação da lei, a interpretação verdadeira, e colocava uma interpretação superficial. Então se tornou, como nós tivemos na primeira lição, o reino da lei. A lei diz isso, a lei diz aquilo. Então tudo era lei para cá, lei para lá, e todos viviam ali uma vida de aparência, uma vida longe de Deus, uma vida sem a presença do Senhor, que era o mais importante. Não adiantava cumprir todos os rituais da lei, não adiantava cumprir todos, seguir a risca, se estavam longe de Deus. Então, Deus estava querendo se aproximar dos verdadeiros adoradores, homens que o adorassem em espírito e em verdade, não aqueles que só professassem o nome de Deus da boca para fora. Mas Deus estava procurando reatar com o homem novamente essa comunhão. Então, quando o Cristo vem implantar as leis do reino, traz uma interpretação celestial das leis de Deus, uma interpretação aprofundada, porque os fariseus tinham uma interpretação superficial, mas Cristo trouxe uma interpretação profunda sobre a lei do Senhor. Então, nós vamos ver aqui no primeiro ponto as atitudes do coração humano. Então, esta parte do Sermão da Montanha traz uma série de parágrafos acerca das exigências da lei. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha. Então, a artimanha que os escribas, fariseus usavam ali para tentar ali ludibriar ali com as palavras, para tentar enganar o povo, para tentar colocar seus próprios pensamentos humanos ali sobre a população, sobre as pessoas que estavam vivendo naquela época. Enquanto Cristo realça os princípios espirituais e morais do reino. Então, enquanto a lei dos homens, a lei que eles interpretavam de maneira errada, tentava enganar as pessoas, Jesus realçava ali os valores espirituais, Jesus ali realçava os valores éticos deste reino, que as pessoas, a partir daquele momento, precisavam seguir para se adequar à vontade do nosso Deus. Então, 1.1, combatendo a raiz do mal. Nós sabemos que nós pecamos por palavra, nós pecamos por pensamentos e por ações. Então, N maneiras do ser humano cometer pecado, porque ele é propício ao pecado, é propenso ao pecado, na verdade. Então existem essas três maneiras aqui que eu estou citando: palavras, pensamentos e ações, e nós vamos ver como combater essa prática pecaminosa, porque essa lição aqui está falando basicamente sobre intenção
vezes ação ou atitude. Então, Cristo vai falar aqui que a intenção do coração, Deus leva mais em consideração a intenção do coração do que a própria ação ou atitude de um ser humano. Então, nós vamos ver aqui, combatendo a raiz do mal. A interpretação dada por Jesus não era nada comum naqueles dias. Para os escribas e fariseus, não cometer homicídio era cumprir de modo integral o sexto mandamento. Então, cumpriu, não matarás, era o sexto mandamento. Êxodo 20, verso 13. Não quiserem confirmar depois lá. E também está em Deuteronômio 5:17. Porém, Jesus foi mais além. Jesus foi mais profundo na interpretação da lei. Na interpretação, para ele, a proibição incluía pensamentos e palavras. Enquanto que para os fariseus, para os doutores da lei, apenas atos, ações eram levadas em consideração para agradar a Deus, Cristo ele foi muito mais profundo. Cristo leva em consideração também palavras e também intenções do coração, pensamento do homem, aquilo que o homem tem no seu coração lá no íntimo, aquilo que o cardiologista não consegue detectar, aquilo que o seu amigo mais próximo não consegue detectar, porque tem um ditado aí que diz que o coração do homem é terra que só Deus pisa. E, na verdade, é só Deus que pode sondar nosso coração, só Deus sabe a verdadeira intenção do coração de cada um daqueles que professam uma fé cristã, daqueles que estão ali diariamente na sua casa adorando. Então, o Senhor conhece o pensamento de cada um. Então, engana-se aquele que acha que está enganando o próximo, está enganando algum parente, está enganando na empresa, está enganando aonde ele trabalha. Porém, nós sabemos que Deus conhece a intenção do coração. Então, se Deus conhece a intenção do coração, Cristo foi muito mais profundo nesta parte. Então, a cólera e insultos, também o próprio homicídio. Aos olhos de Deus, o criminoso era tanto aquele que abrigava e alimentava a ira contra o seu irmão. Então, enquanto a lei dizia que quem violasse o sexto mandamento matasse alguém, era considerado homicida. Porém, Jesus foi mais profundo. Aquele que introduz cólera, insulto contra o seu irmão, aquele que guarda ressentimento, aquele que abriga contra o seu irmão sentimentos avessos à vontade do nosso Deus, esse também, aos olhos de Deus, é considerado também um homicida, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, existem consequências maiores ou menores dependendo do que você cometeu. Porém, o simples fato de eu guardar mágoa, ressentimento, cólera no coração, isso faz de mim uma pessoa homicida aos olhos de Deus, ou seja, é como se eu estivesse matando uma pessoa. Então, quando Jesus traz esse ensinamento ali aos ouvintes, eu tenho certeza que impactou o coração de muitos ali que estavam ali naquele lugar, porque muitos até não demonstravam com ações, até mesmo com palavras, por quê? Com medo de ser reprimido, mas Jesus conhecia o coração de cada um que estava ali ouvindo o sermão e sabia que ali haviam pessoas que precisavam ser tratadas, pessoas que precisavam se desintoxicar de sentimentos avessos à vontade do nosso Deus. Não pecavam de maneira de ação, mas a intenção do coração era mal, não estava alinhado com a vontade do nosso Deus. Então, um coração, segundo o coração de Deus, precisava estar alinhado à vontade do Senhor. Então, não é necessário somente estar alinhado no paletó, na roupa que veste, no tamanho do cabelo, né, se usa ou não maquiagem. Isso aí são usos e costumes. Deus quer saber também como é que está o seu coração, como é que está o propósito do seu coração, como é que está o seu coração diante do Senhor. Será que você tem vivido somente de capa? Porque Jesus fala que aqueles que não vivem segundo a vontade de Deus são como sepulcro caiado, por fora é tudo bonito, mas por dentro é podridão. Então Deus ele quer saber quais reais intenções do seu coração. E você sabe, eu sei qual é a real intenção do meu coração. Eu até posso fingir, eu até posso tentar enganar alguém, mas Deus, ele conhece a intenção do coração. Ele sabe se eu estou indo lá para a igreja, se eu estou indo adorar a Deus, mas lá eu estou com raiva de algum irmão, estou com rancor, estou com ressentimento, algo que alguém me fez que eu estou ali triste, chateado com essa pessoa, e guardo aquilo no meu coração. Faço do meu coração sede desses sentimentos avessos à vontade do nosso Deus. E não é isso que o Senhor quer para nós, que nós façamos sede de sentimentos errados, mas que o nosso coração seja a sede da morada do Altíssimo, seja a morada do Espírito Santo, para que o Senhor venha fazer as transformações necessárias que tem que ser na nossa vida, tem que haver na nossa vida. Então,
Isso é que o Senhor quer fazer em nós, morada. O Senhor quer habitar dentro do meu e do seu coração de maneira contínua. Mas quando há esse sentimento errado, sentimento avesso, fica difícil, porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então, se um coração está sujo, está ali com sentimentos ruins, irmão, fica mais difícil ali o Espírito Santo atuar no coração do homem, porque o homem está com mágoa, com ressentimento, com rancor. É isso que Satanás quer, que as pessoas abriguem no seu coração ódio, ira, raiva, ressentimento, rancor, vontade de se vingar. Isso é sentimento maligno. Isso o inimigo tem colocado diariamente em nossa frente, tem tentado colocar no coração dos cristãos, porque eles, sabendo que se o homem e a mulher estiver carregando esse tipo de sentimento, com certeza vão ser escravos, vão ser pessoas que não vão ser libertas, vão ser pessoas que tentam, mas não conseguem ser felizes, porque algo atrapalha. Isso é sentimento maligno que está dentro do coração daqueles que não deixam ser dominados pelo Espírito Santo, que não deixam o Espírito Santo de Deus guiar suas vidas e querem andar segundo as suas próprias intenções, as suas próprias vontades. Então isso é muito sério esse assunto, e nós precisamos se desfazer, irmão, de tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. Então, a questão não era a atitude externa, mas principalmente o que desejava o coração. Então, o mais importante não eram os rituais que os fariseus, os escribas ali faziam. O mais importante era a intenção do coração. Lembra-se da história da viúva que foi levar a oferta? Ela foi levar a menor oferta, mas ela levou tudo que ela tinha. Então, Jesus, ele sondou ali as intenções do coração daquela mulher. Quantos ricos e poderosos foram lá e depositaram ali, coisas que sobraram ali da sua renda, com o interesse de que as pessoas vissem a quantidade, o volume do tamanho da sua oferta, enquanto que aquela mulher, ela estava dando um pouquinho, mas estava dando de coração tudo aquilo que ela possuía. Então Jesus, ele disse que a maior oferta foi daquela mulher, daquela viúva pobre. Então por quê? Deus, ele sonda os corações, Deus, ele sabe as intenções do coração. Então não são as suas atitudes e ações que vão falar mais alto, mas sim as intenções do seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi além, porque afirmou que o homem não será julgado apenas por suas ações, mas sim ainda mais pelos desejos pecaminosos cultivados no íntimo, mesmo que esses desejos nunca tenham se manifestado, que esses desejos nunca tenham sido executados ou transformados em ações. Mas Jesus condena a prática de sediar, deixar o coração ser sede de sentimentos e coisas que não agradam ao Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Vamos para 1.2. O autocontrole vence a ira. Todos somos capazes de sentir raiva ou indignação. Isso é inevitável. Nós somos seres humanos. Deus sabe. Jesus não ia pedir algo para nós que fosse impossível da gente cumprir. Mas Ele sabe que todos aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, assim como está lá em Gálatas 5, eles são capazes sim de cumprir, porque não vive mais sob o reino da lei, mas vive as leis do reino, vive sob a vontade do nosso Deus. Então, Jesus, ele sabia muito bem o que estava falando. Isso pode acontecer em qualquer situação. No entanto, devemos sempre vigiar e procurar conter essa perigosa paixão. Então, raiva, indignação é uma perigosa paixão dentro de cada um de nós. Efésios 4, 26. O que está escrito em Efésios 4, 26? Vamos lá, vamos conferir? Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Vamos ver o que está escrito aqui, Efésios 4, 26. Deixa eu ler para vocês. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, é natural, nós como seres humanos, nós temos sentimentos, em algum momento nós vamos nos irar, mas nem por isso nós vamos sair por aí pecando, cometendo coisas que não agradam ao Senhor, e muito menos guardar dentro do nosso coração, porque irai-vos e não pecai, e não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Quando Paulo quer dizer isso, ao povo de Éfeso, Paulo estava dizendo que não deveriam guardar ressentimentos ruins dentro do coração, para que o coração tivesse espaço para a atuação do Espírito Santo de Deus. Nem toda ira é maligna, até mesmo os seres humanos, pecadores, podem às vezes sentir ira justa.
Contudo, sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Então, quantas vezes nós ficamos revoltados, chateados por injustiça social, por N coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a princípio nós temos razões de ficar chateado e tudo, mas que essa ira não venha ser constante na nossa vida, mas que ela venha ser tarde em aparecer e rápido em ir embora. Nós devemos nos desprender disso. O mundo, desde que é mundo, os homens são maus, há injustiça social, há político corrupto, há pessoas enganadoras. Então, nós precisamos estar sabendo de tudo isso e sabendo que nós não devemos pautar nossa vida segundo as paixões do homem, segundo as vontades humanas, segundo as atitudes humanas, mas nós devemos pautar a nossa vida segundo a vontade do nosso Deus, porque fazendo assim, nós com certeza vamos estar agradando o Senhor e vamos estar aos olhos de Deus sendo pessoas que têm controle emocional, controle espiritual. Nós devemos controlar nosso sentimento. Para quê, irmão? Para que nós possamos ser pessoas que segundo o coração de Deus. E até mesmo porque o autocontrole vem falar aqui de domínio próprio. A pessoa que ela precisa, como serva do Senhor, ter esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. É uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que ela sabe se portar, ela sabe dizer não na hora certa, dizer sim na hora certa, ela sabe como responder uma pressão, ela sabe como se comportar diante de uma situação adversa, porque ela é uma pessoa que tem controle, ela é uma pessoa equilibrada, é um crente equilibrado. E quantas pessoas que se professam cristão, quantas pessoas que dizem ter um bom caráter, mas são pessoas desequilibradas. Em qualquer situação, eles perdem a cabeça, eles batem, eles matam, eles fazem acontecer porque acreditam que estão na sua razão e não conseguem controlar esse sentimento maligno de revidar a qualquer situação. Então nós precisamos até mesmo ter o autocontrole, se não tem, pedir a Deus: Senhor, me ajuda a ter o autocontrole, me ajuda a ter equilíbrio espiritual, emocional, sentimental, em todas as áreas da minha vida, para que eu possa me adequar a esse reino que o Senhor está me propondo, ao reino de Deus, ao reino do céu, que Jesus estava propondo no Sermão do Monte. Então, os ouvintes de Jesus no Sermão do Monte precisavam ser pessoas equilibradas e não revidar ali as circunstâncias que eles viviam naquele momento. Ali não precisavam ir ali, revidar ali na frente do palácio ali de Roma, reivindicar ali nada. Eles precisavam estar sendo ali ouvinte da palavra do nosso Deus, de Jesus Cristo ali, e eles precisavam colocar o ensinamento de Jesus em prática. Aleluia. Aquele que ira contra seu irmão, sem motivo injusto, está sujeito a julgamento como se houvesse cometido um homicídio. Então é por isso que é perigoso a gente não ter controle das nossas ações. Então nós precisamos de equilíbrio. Então equilíbrio é a palavra desse ponto 1, tópico 1.2. Pessoas, segundo o coração de Deus, são pessoas equilibradas. Até mesmo porque nós precisamos ser manso, aleluia. Porque Jesus é manso, nós precisamos também praticar a mansidão. Aleluia. Vamos para o subtópico 1.3, o peso das palavras. Então aqui nós vamos ver agora o peso das palavras ofensivas dentro dessas atitudes do coração humano. Naquela época era comum as pessoas, os judeus, os fariseus, desprezar os mestres, doutores, ali os ricos, desprezar os pobres. Então era praticamente uma prática comum nos dias em que Jesus estava ali na terra, que Jesus esteve aqui na terra, as pessoas chamar uma pessoa de raca. Muitas pessoas leem esse versículo e entendem como raça, mas não é raça, é raca. Raca, o que é uma palavra raca? É uma palavra que muda o sentido de acordo com o tom de voz. Da maneira como você fala com a pessoa, por exemplo, se você chamar um amigo seu: ô neguinho, vem cá, meu amigo, vem aqui comigo, eu preciso falar com você, de maneira carinhosa, ele não vai ter isso como uma ofensa, não vai ter isso como um racismo, mas se você, da maneira como você fala, você pode estar cometendo racismo, você pode estar importunando aquela pessoa. Então nós precisamos ter cuidado. Então raca era considerado uma pessoa sem... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa, como está aqui na nossa lição, imprestável, nulo,
uma pessoa sem significado nenhum, uma pessoa insignificante, ou seja, na linguagem de hoje, como as pessoas costumam chamar as pessoas de idiota. As pessoas não devia nem usar esse vocábulo aqui, mas pessoas chamam outro de otário. Então, isso era ser um raca naqueles dias. Então, pessoas se prevaleciam até mesmo do seu nível social ou da sua posição para discriminar uma pessoa, para diminuir uma pessoa, para de alguma forma, de forma depressiva ali e ofensiva eliminava a identidade da pessoa e aquilo diminuía a pessoa. Então, todo ser humano, todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus, são criatura de Deus, então nós precisamos valorizar cada um, chamar as pessoas pelo nome, chamar as pessoas de maneira justa, de maneira certa, sem ofender a pessoa, porque tem muitos apelidos aí, tem muitas situações que as pessoas impõem sobre outra pessoa, que leva essa pessoa a desanimar da vida, leva essa pessoa à depressão. Então, muitas vezes, brincadeirinha, que o povo chama de bullying nas escolas, às vezes uma palavra que a pessoa diga, ela ofende ali o íntimo daquela pessoa, e aquela pessoa ela passa a desenvolver um complexo de inferioridade, e essa pessoa passa a se achar menor do que os outros, e isso é perigoso, a pessoa entrar numa depressão, e a pessoa se afastar, se isolar, pelo simples fato da gente não vigiar e liberar palavras ali que vai diminuir uma pessoa, que são palavras depressivas, são palavras de desprezo. Então nós precisamos tomar cuidado como servo do Senhor. Jesus ele condenou, ele repudiou essa prática. Jesus ele não apoiou esse tipo de prática. Outra coisa que ele usava muito, segunda coisa que Jesus repudiou aqui é os moróis, ou seja, chamar a pessoa de louco, chamar a pessoa de débil mental. Jesus ele não permitiu que os seus servos, seus seguidores agissem desta forma, porque Jesus ensinou seus discípulos a valorizar a criação de Deus. Tanto é que ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque Jesus ele valoriza a obra de Deus, ele valoriza a obra do Pai. Se foi o nosso Deus que nos criou e nos fez sua imagem e semelhança, então nós somos todos iguais perante Deus. E como nós somos todos iguais, quem sou eu para poder me achar melhor do que alguém, poder ser superior a alguém? Irmão, nós precisamos descer, nós precisamos ocupar uma posição de servo, porque fazendo assim, se sujeitando à vontade de Deus, nós vamos estar agradando o nosso Senhor. Então Jesus que diz que o primeiro caso deve ser entregue ao sinédrio para julgamento e o segundo ao réu do fogo do inferno. Então Jesus estava falando que quem praticava esse tipo de injúria, esse tipo de palavras depressivas, ele estava sujeito ali ao julgamento, tanto do sinédrio como do fogo do inferno. Pensa, irmão, muitas vezes uma simples brincadeira pode levar você à condenação, ou até mesmo a pessoa que ouviu a palavra. Então, a ira e o insulto e o xingamento são manifestações exteriores de atitude, de uma atitude interior do coração. Então, o povo fala que a boca fala, o coração está cheio. Então, Jesus mesmo falou, não é o que entra, é o que sai da boca do homem, é o que contamina. Então, cuidado com as palavras que estamos liberando em direção ao nosso semelhante, em direção às pessoas que nos rodeiam, até mesmo porque isso pode atrapalhar a pregação do evangelho, pode atrapalhar a evangelização na vida desta pessoa. Porque pensa, você não respeitar o seu próximo, o seu semelhante, você vai simplesmente estar fechando a porta do evangelho para esta pessoa. Essa pessoa, ela vai criar uma rejeição na direção da pessoa que o ofendeu, e ficará muito mais difícil da gente conseguir se aproximar, até mesmo para pregar o evangelho. Aleluia. Confrontando as impurezas da alma. Eita, que a lição tá boa. Tá gostando da lição? Fica até o final, deixa um like aí, um comentário, sua participação é muito importante. A oferta deixada no altar. Aqui Jesus ele está ali condenando uma prática. Ali as pessoas eles ofertavam, as pessoas eles iam ali no altar, entregavam ali os seus sacrifícios simplesmente para aparecer, para demonstrar que estava ali cumprindo os rituais da lei, que estava ali de alguma forma agradando a Deus. Mas nós sabemos que Jesus
ele foi muito mais além. Jesus ele se importou mais com a intenção de como estava o coração do ofertante do que com a oferta. Então Deus ele se preocupa mais como está a intenção do meu coração do que com a minha oferta. Não adianta eu dar o dízimo mais alto da congregação onde eu congrego, se as intenções do meu coração são mal, eu quero ofertar e quero dizimar porque eu quero aparecer, porque eu quero que o meu nome apareça na lista lá de ofertante, dizimista, que eu quero que o pastor saiba, eu quero que os irmãos saibam, eu quero que as pessoas saibam que eu dei tanto de oferta para a construção de uma igreja. Irmão, Deus está preocupado com a intenção. Muitas vezes as pessoas têm um pouquinho só e dizem assim, oh meu Deus, eu queria ter muito mais, Senhor, para eu poder ofertar na tua casa, para poder abençoar a tua obra. Então Deus ele vai abençoar, é a intenção do coração da pessoa. Muitas vezes a pessoa ela não tem muito, mas ela tinha muita vontade de ajudar na obra. Então essa pessoa, ela na prática, no quesito espiritual, ela vai ser muito mais abençoada por Deus do que a pessoa que despeja milhões e milhões aos pés do altar, segundo intenções humanas, segundo vontades humanas, ou seja, segundo a intenção do seu próprio coração. Então, pessoas que seguem a intenção do coração, elas precisam tomar cuidado com isso. Então, Jesus estava condenando o seguinte, estava instruindo a seus discípulos que ao ir ofertar, e a pessoa lembrar que ela ofendeu alguém, que alguém ofendeu ela, e que ela estava com uma mágoa no coração, sente ressentimento, uma raiva, um rancor, até mesmo um ódio, um desejo de vingança, que ela não expôs para fora, ninguém estava sabendo, só ela. Então Jesus fala, então volta lá, deixa a oferta no altar, volta lá, te reconcilia com o seu irmão, depois vem e traz a tua oferta, porque aí sim o Senhor irá aceitar a oferta. Então, o ponto central desse tópico aqui é pedir perdão, é ficar livre de qualquer condenação. Por quê? A pessoa que tem mágoa, ressentimento no coração, ela é escrava daquela pessoa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em pedir perdão. Ah, mas não foi eu que comecei a briga, não foi eu que levantei a questão primeiro, foi ele que me ofendeu, mas no fundo a pessoa está com raiva, com ódio do seu irmão, do seu amigo, do vizinho, de alguém, e principalmente dentro da casa do Senhor. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu estou com ressentimento, com raiva, magoado com meu irmão, porque isso eu vou atrapalhar a comunhão, e ali, aonde não há comunhão, dificilmente a presença do Senhor vai ser derramada sobre a igreja, sobre a irmandade, sobre os irmãos. Então, nós precisamos liberar perdão, porque perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Eu decidi perdoar porque eu quero ser livre, eu decidi perdoar, sabe por quê? Porque Cristo me perdoou. Eu decidi perdoar porque eu era pecador e hoje eu fui perdoado por Deus. Nós vamos ver aqui na frente mais um pouco que nós éramos considerados como inimigos de Deus e nós fomos reconciliados. Quer ver? Vamos voltar aqui, ó. É claro que não conseguimos reconciliar com todos os homens a chegar de acordo, mas com os filhos de Deus devemos fazer a nossa parte, sempre tentar, até mesmo quando somos ignorados. Então vamos passar para essa outra parte que eu falei, depois está lá na frente. Mas aqui, Jesus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui, que mesmo que a pessoa não lhe perdoe, mesmo que a pessoa não aceite seu pedido de perdão, faça o seu papel. Vá até a pessoa que você está com alguma coisa ruim contra ele no coração, vá até ele, se redime, conversa com ele, peça perdão, e ali que haja uma reconciliação. E se essa pessoa se negar a lhe perdoar, aí você fez a sua parte. Você está livre da condenação, porque você foi lá fazer a atitude de cristão, de verdadeiro servo de Deus, de verdadeiro súdito deste novo reino que Jesus estava implantando, que é o reino de Deus. Então você fez a sua parte, você foi lá e tentou se reconciliar. Irmãos, aqui no comentário está dizendo aqui, ó, porque muitas vezes temos a sensação de que o céu está de bronze, temos a sensação de que as coisas não dão certo, as coisas não estão favoráveis à nossa direção. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós estamos com ressentimento maligno dentro do nosso coração. Muitas vezes nós vamos ao culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fazemos campanha, vamos na oração de manhã e dobramos nosso joelho, podemos orar até o mês todinho de joelho, mas se nosso coração estiver com ressentimento, nosso coração estiver com sentimentos avessos à vontade do nosso Deus, isso será sacrifício apenas. Nós precisamos saber que nós precisamos saber que
para que Deus opere na nossa vida, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós, nós precisamos quebrar essa barreira, nós precisamos aprender a pedir perdão, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que nós precisamos andar com o coração limpo na presença de Deus. Aleluia! Pega essa aí, viu? Professores, enfatize bem esse tópico domingo na Escola Bíblica Dominical para que seus alunos possam aprender melhor. 2.2, a cobiça do coração e o adultério. É possível um homem olhar para uma mulher e admirá-la, sua beleza, e não ter pensamento lascivo após isso? É possível? É possível? Sim ou não? Então, aqui a revista está dizendo que é possível sim. Jesus, como eu falei no início, Jesus não iria colocar algo para nós cumprir se nós não fôssemos capazes. Irmão, então é possível sim olhar para uma mulher, tanto mulher como homem, ou vice-versa. Isso vale tanto para a mulher como para o homem. É possível olhar para uma mulher, admirar sua beleza e não ter pensamento lascivo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com a pornografia aqui dentro da nossa mente. Nós precisamos tirar isso do nosso coração, arrancar isso de nós, porque isso nos afasta de Deus, isso nos leva à ruína, isso nos leva à vida espiritual caída na presença de Deus. Então nós precisamos cuidar desse sentimento, nós precisamos cuidar do nosso pensamento, do nosso coração, para que nós possamos alojar esse sentimento maligno dentro do nosso coração. O homem, Jesus escreve, olha para uma mulher com o propósito de alimentar seus apetites sexuais, como substituto para o ato sexual. Não é uma situação acidental, ou seja, então, pensa que lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, o homem que adulterasse com uma mulher, ele estava cometendo um pecado. Então, era uma ação direta, houve um ato, houve uma consumação do ato sexual, houve ali um adultério, houve ali um relacionamento sexual ilícito. Então, isso era considerado errado na presença de Deus. Quando Jesus ele está ali aplicando as leis do reino, Jesus ele vai muito mais além. Ele fala que o simples fato de eu pensar, de eu maquinar aqui na minha mente, no coração, eu já estou adulterando, eu já estou cometendo pecado, e nós precisamos ter convicção de uma coisa: isso não acontece por acidente. Você sai na rua, ai, pequei. Não é isso, não. A gente precisa tomar cuidado, porque o diabo vai trabalhando por etapa, o diabo vem devagar, ele vem cordeirinho para tentar nos atrapalhar, fechar nossos olhos e nos afastar de Deus. Porque não acontece acidentalmente, mas é um ato planejado, e isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Vamos ver o que está em Tiago 1,5. Tiago 1,5, eu quero ler para vocês aqui, ó. Tiago 1,5. Vamos ver o que está escrito aqui em Tiago. Deixa eu achar o livro de Tiago aqui. Tiago 1,5. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Tiago 1,5 aqui, ó. 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o pecado primeiro nasce aqui na mente, nasce no coração. Então, nós precisamos rejeitar de maneira rápida, não devemos deixar isso se alojar. Então, ao ver uma situação, ao ver uma moça bonita, uma mulher com um corpo escultural, nós precisamos tirar esse pensamento do coração de maneira rápida, nós temos que desfazer rápido disso, para que nós não venhamos alimentar aqui desejos sexuais ilícitos dentro da nossa mente, porque isso sim desagrada o Senhor, isso é adultério, isso é adulterar, porque isso é intenções do coração, isso aí é interior, é coisas que só Deus sabe que você está pensando, Deus sabe o que está acontecendo. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de sentimento. Tem pessoas que não podem ir numa praia, tem pessoas que não podem ver uma mulher no trabalho, que ele já está alimentando práticas sexuais dentro da sua mente. Então nós precisamos ter cuidado com isso, por isso nós temos que orar, temos que fugir da aparência do mal, nós temos que jejuar, nós temos que crucificar a carne todos os dias para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis na presença do nosso Deus, porque fácil não é fácil, mas a gente precisa, como servo de Deus,
ter consciência, ter o poder de decisão. Eu posso e eu não posso. Então, eu que decido, eu tenho poder de decisão, o livre-arbítrio serve para isso. Não, eu não vou cometer esse pecado, por quê? Não é porque minha mulher não está vendo, não é porque meu pastor não está vendo, não é porque meus familiares não estão vendo, é porque Deus, Ele sonda a minha mente e meu coração e sabe qual é a vontade do ser humano, Ele sabe quais as intenções do meu coração. Então, eu tenho que estar preocupado com Deus, o que Deus está pensando de mim nesse quesito aqui, íntimo de intenções do coração. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de sentimento. Amém, meus amados irmãos? 2.3. 2.3. O juramento. O juramento. No Antigo Testamento, era comum alguém jurar para poder dar firmeza e cumprimento a uma palavra liberada, a um ato, a algum acordo que foi feito. Então era comum naquela época as pessoas fazerem jurar pelo Pai, pelo céu, pela terra, por tudo. Mas nós sabemos que quando Jesus ele chega, Jesus ele não ensina seus discípulos a fazer juramento. Jesus ele ensina a seus seguidores a prática da palavra. O crente precisa ter palavra, o crente precisa ser confiável, o crente precisa passar na rua, o crente precisa chegar no comércio e ter crédito, o crente precisa ter confiança naquilo que ele fala, porque se a minha palavra não fosse ensino ou não, que passar disso é maldição. Antigamente, era comum a gente, um pastor, um irmão da igreja, ser respeitado. A sua palavra valia muito mais do que um carimbo de um cartório. Hoje está difícil de confiar, então é por isso que nós vemos esse monte aí de contrato, de cartório e aí jurídico e as de mais burocracia. Por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo em que ninguém confia mais em ninguém. Hoje nós vivemos um tempo em que a pessoa não tem mais palavra, mas nós, como seguidores de Jesus, como bom cristão que somos, precisamos ter palavra. Eu disse que vou comprar e vou pagar, eu tenho que pagar. Nada de ficar comprando fiado e enrolar o credor. Irmão, isso é muito feio para nós cristãos. Nós precisamos recuperar a credibilidade. Tem estabelecimento aí que se eu chegar e falar que sou um servo de Deus, sou um pastor, a pessoa manda fechar até o caixa do estabelecimento com medo de roubar. Por quê? Por causa de maus testemunhos, por causa de falsos cristãos que não se aderem à palavra de Deus, que não praticam o verdadeiro cristianismo, escandalizam a obra de Deus. E por isso, muitos de nós sofremos o impacto dessas coisas, mas nós precisamos saber que nós precisamos ter palavra. Então, a palavra de um crente precisa valer mais do que um contrato ali carimbado num cartório. A palavra de um crente, ela precisa ter poder. O que você confirmar aqui na terra, seja confirmado no céu. O que você não confirmar aqui na terra, não seja confirmado no céu. Então, a própria palavra diz, o que ligar na terra é ligar no céu. O que desligar é também desligado no céu. Então, nós precisamos ter palavras. Você falou, cumpra. Você prometeu, faça. Não deixe que as pessoas olhem para você com descrédito, com desprezo, porque você precisa ter palavra. Homem que é homem, como meus antepassados diziam, tem que ter palavra. Então, o que eu digo vale como documento. Eu preciso ter palavra. Se eu disse que vou fazer, mova céu e terra. Eu preciso cumprir a palavra para que o nome do Senhor seja glorificado, porque toda vez que eu libero uma palavra e não cumpro, eu estou envergonhando o reino de Deus, eu estou envergonhando o evangelho, estou escandalizando a obra do Senhor. Então isso é muito sério. Aleluia. Nada de juramento. Palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Tópico 3. Hoje, construindo pontes. 3.1. 3.1. Fugindo dos ressentimentos. A missionária cristã Amy Carmichael, nome em inglês, disse: nada que alguém faça pode causar o dano, a menos que nos submetemos a uma reação errada. Não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como reagimos diante delas. É que eu falei, a questão do equilíbrio. Como eu vou reagir diante de uma afronta, como eu vou reagir diante de uma fechada no trânsito, como eu vou reagir diante de uma calúnia, como eu vou reagir diante de uma difamação, como eu vou agir diante de uma perseguição. Então, para isso eu preciso ter equilíbrio. É evidente que não podemos controlar
as ações do nosso vizinho, do nosso próximo, mas como cristão nós podemos nos controlar nossas ações, porque nós não somos mais guiados pelo mundo, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, mas na verdade nós sabemos que tem muitas pessoas que se consideram cristão, mas ao ser afrontado ela revida, ela leva um tapa, ela vai lá e dá dois, entendeu? Então, se ela levou uma afronta, ela vai lá e se vingue. Então, isso está errado. Nós precisamos fugir desse ressentimento. Nós precisamos controlar e nós precisamos saber que nós precisamos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. É por isso que Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer e sem responder com vingança. Com vingança, irmão. Nós nunca vemos na Bíblia Jesus indo lá no palácio do rei de Roma, ali do governador de Roma ali, e revidar alguma coisa, fazer arruaça, nada disso. Nós não vemos Jesus fazer isso. Certo dia atrás aí, alguém me chamou e disse, irmão, nós temos que ir para o 7 de setembro, que nós temos que levantar a bandeira do Evangelho, lá nós vamos botar para quebrar. Eu falei, irmão, Jesus nunca foi para frente de palácio nenhum fazer reivindicações. Então isso não cabe a mim. Como papel como cristão, meu papel é ser cidadão, exercer meu direito ao voto, mas nada de estar causando arruaça em Brasília, nada disso. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para fugir desse ressentimento, fugir desse mal, amar essas pessoas que estão nos fazendo mal, amar os que nos perseguem, porque é isso que vai dizer aqui o próximo tópico. Então, quando nós conseguimos fugir desse ressentimento, aí nós vamos começar a ficar aptos a amar os nossos inimigos. Então, todas as vezes que Jesus ele sofria uma perseguição, ele não revidava da mesma maneira. Então, Jesus nos ensinou, quando der um tapa no rosto, oferece o outro para que seja também assim cumprida a palavra do nosso Deus, para que nós possamos dar o testemunho como cristão. Aleluia. 3.2, o amor pelo nosso inimigo. Irmão, pensa num tópico difícil de ser cumprido. Amar os nossos inimigos é muito difícil. Não é fácil amar aqueles que diariamente estão aí nos apunhalando. Não é fácil amar aquele que quer tirar a nossa vida. Não é fácil. Mas como servo de Deus, nós temos que ter amor pelo nosso inimigo. Irmão, isso aqui é uma das tarefas mais difíceis e complicadas do Evangelho. É amar quem nos persegue. Mas Jesus deu exemplo. Ele amou os que perseguiam ele. Tanto é que ele deu a vida por todos. Todos aqueles que estavam ali crucificando, que estavam ali condenando Jesus, também, posteriormente à sua ressurreição, que reconheceram que Jesus era o Senhor e que era o Cristo, receberam perdão, porque Jesus ele amou a todos. Assim como Deus nos amou e nos reconciliou com Ele quando éramos ainda seus inimigos, está vendo? Por que nós devemos amar os nossos inimigos? Porque nós éramos inimigos de Deus e nós fomos reconciliados, nos tornamos amigos de Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente. Assim como nós fomos perdoados, nós também temos que perdoar. Assim como nós fomos alcançados por Deus na posição de inimigo, Deus não olhou para isso e veio e nos alcançou. Quem sou eu para odiar o meu inimigo, para perseguir aquele que me persegue? Então, Jesus espera que nós façamos a mesma coisa. Jesus espera que vivamos nesse mundo um nível bem mais elevado. Irmão, em que nível você está? Em que nível você está? No nível baixo, nível médio ou nível alto? Quem está no nível alto é aquele que consegue passar por cima de tudo isso e amar aqueles que vos perseguem. Aqueles que no mundo um nível bem mais elevado do que aqueles que não são cristãos. Então o mundo já age de forma natural. O mundo ele revida, o mundo ele vai lá e faz e acontece. Nós cristãos temos que estar num patamar bem mais elevado do que o mundo, porque nós somos, como falamos na lição atrás aí, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nosso amor produz uma atmosfera de bênçãos que tanto nos aproxima quanto torna mais fácil transformar os inimigos em amigos. Então, dependendo de como eu me comporto diante daquele que me importuna, diante daquele que está me perseguindo, dependendo da maneira como me comporto, eu vou conquistar essa pessoa, vou constranger essa pessoa, quando ela dizer, poxa, eu estou fazendo 1001 coisas para prejudicar essa pessoa, e ela mesmo assim diz que me ama, está me fazendo bem, então você vai constranger o ouvinte, e vai ser mais fácil você até se tornar amigo desta pessoa. Então, amar o nosso inimigo é reproduzir em nós as mesmas características e a essência do Criador. Assim como o Criador nos amou, nós também devemos reproduzir esta mesma essência. Aleluia, louvado seja o nome do seu
Que aula maravilhosa! Jesus nos convida a sair do círculo daqueles quais nos identificamos, a nos interessar pelos de fora e demonstrar uma afeição sobrenatural. Irmão, sair desse mundinho. Ah, eu só vou conversar com quem é da minha igreja, eu só vou falar com quem é meu amigo, eu só vou como é que eu falo? Eu só vou ali andar, ou só vou me familiarizar com quem é da minha turma. Hoje nós estamos vivendo o tempo da política, aí tá terrível, irmão. Quem é do esquerda é outro do direita, quem é da direita não gosta de quem é esquerda, quem é da esquerda não, para com isso. Nós somos cristãos, nós precisamos amar todos, independente da sua posição política, religiosa, nós precisamos amar. Eu tenho a minha posição e nem por isso eu vou odiar a pessoa que tem uma outra posição. Isso não faz de nós inimigos, mas nos faz adversário, dependendo da questão, mas não nos faz inimigo ao ponto de amar, de odiar esta pessoa. Nós precisamos amar os socialistas, os esquerdistas, nós precisamos amar os conservadores, nós precisamos amar todos aqueles que professam aí, têm umas ideologias diferentes da gente, nós precisamos amar os homossexuais, nós precisamos amar aqueles que não fazem parte do nosso convívio, do dia a dia, do nosso convívio social. Vamos sair desse mundo só de estar aqui no meio, nesse mundinho aqui, porque fazendo assim, que diferença nós vamos estar fazendo? Eu só vou dar a paz do Senhor para quem me dá a paz. Eu só vou dar bom dia para quem me dá bom dia. Eu só vou fazer o bem para quem me faz o bem. Eu só vou ajudar quem vai me ajudar. Não, isso não é sentimento de Deus. Isso é sentimento maligno. Nós precisamos amar, nós precisamos praticar o bem, porque fazendo assim, nós vamos estar cumprindo a missão do Senhor. Nós, como verdadeiros discípulos, vamos estar amando o nosso próximo, vamos estar amando aqueles que Deus ama tanto. Por que eu vou odiar alguém que Deus ama tanto? Então, na própria lição fala que Deus ele faz chover sobre o justo e sobre os injustos. Vamos ver aqui, ó, bem no texto de referência aqui, ó, bem no finalzinho, ó. Porque para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Então, assim como Deus me ama, Ele também ama o pecador, aquele que ainda não aceitou Ele como Salvador. Assim como Deus me ama, que sou um cristão, Ele ama aquele que está jogado na sarjeta, Ele ama aquele que tem a posição contrária à minha. Então, o sol, ele nasce, Deus faz nascer o sol para todos, irmão. Então, quem sou eu? Qual que é a posição que eu estou, que eu vou estar elevado? Eu não sou fariseu, nem sou escriba, para estar numa posição tão elevada que eu não consigo olhar para o meu irmão com um olhar de amor, que eu não consigo olhar para uma outra pessoa que não faz parte da minha irmandade com amor. Nós precisamos mudar esse sentimento. Porque eu sou da denominação A, eu não posso nem visitar a denominação B, porque lá não é de Deus. Não, para com isso. Nós precisamos nos relacionar com todos, nós precisamos nos relacionar até mesmo com aqueles que não gostam do Evangelho, com aqueles que não querem saber de Deus. Esse mesmo que nós precisamos nos relacionar com ele, para que no interesse de influenciar ele, no interesse de ganhar eles para Cristo, de fazer a diferença. É por isso que Jesus ia em todos os lugares. Jesus ia na casa de pecadores, Jesus ia na casa de mestres, na casa de doutores, Jesus ia na casa de mendigos, se entrosava com mendigos, Jesus ia no tanque de Betesda curar as pessoas, Jesus ele ia onde precisava ir, ele não fazia acepção de pessoas, ele amava verdadeiramente. Aleluia! Então, que esse tópico fique bem claro, nós precisamos praticar essa afeição sobrenatural. 3.3, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Então, a palavra perfeito aqui não quer dizer que eu não vou mais pecar, não vou cometer mais atos que desagradam a Deus, não. É quando eu alcanço o objetivo, quando eu alcanço a minha meta. Como é que eu vou chegar a essa estatura de varão perfeito? Abraão cometeu erro, mas foi perfeito. Noé, Jó foi perfeito, cometeram o erro, mas alcançaram uma finalidade, eles agradaram a Deus, eles se desprenderam dos sentimentos malignos do coração e agradaram o Senhor. Então, nós precisamos da mesma forma. Então, quando é que o homem alcança o título de varão perfeito? É quando ele consegue passar por tudo isso e amar o seu próximo. É quando ele consegue passar por cima da afronta, deixar a afronta de lado, deixar a perseguição de lado, dizendo assim, eu vou amar essa pessoa. Então, ele alcançou a estatura de varão perfeito. Por quê? Ele vai estar verdadeiramente fazendo o que Cristo fez. Ele vai estar verdadeiramente sendo como Cristo é. Então, se Jesus amou, eu preciso também amar, para que eu possa ser perfeito, assim como meu Pai espera de mim. Eu preciso ser perfeito como Deus espera de mim. Eu tenho que andar como Cristo andou, eu preciso participar do sofrimento de Cristo, eu preciso
ter os mesmos sentimentos que Cristo teve. Então, para me tornar um varão perfeito. Então, quando eu me tornar um varão perfeito, é quando eu conseguir amar todos, independente da posição social, da raça, da cor da pele e de qualquer outra coisa que possa vir distinguir um ser humano do outro. Eu preciso amar a todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor Jesus venha estar falando no teu coração. Muito obrigado a você que ficou até o final. Terminamos a nossa aula, para a glória de Deus. Estaremos aí, se Deus quiser, até a próxima lição de número 7. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante a sua participação. E se você é daqui de Goiânia e domingo, eu quero te convidar a estar aqui na Vila Santa Helena, na rua 6, número 303. Lá nós teremos aula presencial, teremos professores abençoados dando aula e você, nosso convidado ali, você será recebido ali pelo nosso pastor Jales e pela pastora Suzy. E ali no campo de Campina é uma bênção, você vai ser bem recebido e eu tenho certeza que você vai sair daí com a sua vida transformada. Aleluia e louvado seja o nome do Senhor. E até a próxima aula, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.